Voltando a gente conversar sobre a ação rescisória, nós vamos ver agora as características gerais da ação rescisória. E como nós conversamos no início da aula, nós vimos que a ação rescisória não é um recurso. Ela é efetivamente uma ação autônoma de impugnação. Primeiro, porque ela inicia um novo processo judicial, né? Ela não dá continuidade ao mesmo procedimento em que foi proferida a decisão que está sendo impugnada. E por outro, um motivo muito óbvio que ela impugna uma decisão que está transitada em julgado. Então já se encerrou o processo de conhecimento em relação àquele processo. Então ela é efetivamente uma ação que inicia um novo processo e não dá continuidade ao processo que já existia na demanda onde foi proferida a decisão impugnada. E os objetivos dela tem um objetivo precípuo, né, que é o objetivo principal, que é justamente a desconstituição da decisão judicial transitada em julgado. O objetivo principal, primeiro, da ação rescisória é desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado, certo? E seu objetivo, digamos assim, secundário, seria o rejulgamento da causa. Por que eu digo que seria um objetivo secundário? Porque nem toda vez que eu desconstituo uma decisão transitada em julgado, eu vou gerar o rejulgamento da causa, certo? É uma consequência que pode acontecer com a desconstituição da decisão transitada em julgado, mas não necessariamente vai acontecer em todas as vezes, certo? E aí, em regra geral, os efeitos da ação rescisória são os efeitos ex tunc, porque quando eu desconstituo a decisão judicial impugnada, efetivamente eu volto para o status quo ante. O que é isso? É eu voltar ao status que estava antes daquela decisão judicial. Se eu retiro aquela decisão judicial do mundo, efetivamente eu retroajo todo o andamento do processo até o momento daquela decisão, certo? E sobre isso nós vamos conversando quando tratarmos do procedimento da ação rescisória. E aí, quais são as ações que são rescindíveis? Quando a gente olha o artigo 966 do Código de Processo Civil, nós vemos que, efetivamente, qualquer decisão de mérito em que tenha ocorrido o trânsito em julgado pode ser objeto de ação rescisória. O 966 diz expressamente que a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida. E aí tem as hipóteses de cabimento que nós vamos estudar mais à frente. Então, no caput do artigo 966, nós já vimos que toda decisão de mérito, ela pode ser objeto de ação rescisória se tiver transitado em julgado. E aí, quando a gente fala em decisão de mérito, a gente quebra com a discussão que existia anteriormente e passa a admitir, sem nenhum tipo de discussão e de dúvida, a ação rescisória em face de sentença, em face de decisão interlocutória, em face de decisão de membro do tribunal, decisão monocrática e em face de acórdão, certo? Lembrando que existem as decisões interlocutórias de mérito que julga parcialmente o mérito da demanda. Nós já vimos isso quando estudamos efetivamente agravo de instrumento, apelação. Nós vimos que podem existir demandas que no momento do deslinde do processo ou no momento do saneamento do processo, o juiz pode analisar que um daqueles pedidos já está maduro para o julgamento, mesmo antes da audiência de instrução. E outro pedido não está, ele precisa ainda ser comprovado por outros meios. Então, por meio de uma decisão interlocutória, o juiz pode efetivamente marcar a audiência de instrução para que ouça testemunhas ou perito na audiência de instrução sobre um dos pedidos e já julgar o mérito do pedido que é incontroverso. E aí nós temos uma decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda. E se, por exemplo, não entrar com um agravo de instrumento, que nós já vimos que decisões de mérito, decisões interlocutórias de mérito, é uma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, né? Se nesse momento não se interpuser esse recurso, vai transitar em julgado essa decisão interlocutória. Então, contra essa decisão interlocutória transitada em julgado, que julgou o mérito, cabe sim a ação rescisória, certo?
E aí, cabe ação rescisória em decisões que não são meritórias? Em alguns casos, sim. E esses casos estão previstos no artigo 966, parágrafo 2º. No parágrafo 2º, nós vemos que, nas hipóteses previstas nos incisos do caput, ou seja, naquelas hipóteses de cabimento, será rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, ou seja, decisão não meritória, primeiro, a decisão impeça nova propositura de demanda ou impeça a admissibilidade de recurso correspondente. Então, vamos analisar a primeira situação. O primeiro tipo de decisão não meritória contra a qual cabe ação rescisória seria decisões de inadmissibilidade que impeça a repropositura da demanda, certo? E aí, que casos seriam esses? Seriam justamente as decisões de inadmissibilidade previstas no artigo 486, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e também das demais hipóteses de inadmissibilidade do artigo 485, no seu inciso 5º, certo? E aí o 486, parágrafo 1º diz que, nos casos de extinção, em razão da litispendência, e nos casos dos incisos 1, 4 e 6 e 7 do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito. E o 485, inciso 5º, diz que será julgado sem resolução de mérito as ações que reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada. Então, acontecendo qualquer desses casos do artigo 485, ou seja, dos seus incisos 1º, 4º, 5º, 6º e 7º, efetivamente poderá se admitir ação rescisória se essas decisões, mesmo não sendo de mérito, transitarem em julgado. Por quê? Porque o artigo 486, parágrafo 1º, diz que, acontecendo o julgamento sem resolução de mérito com base num desses incisos, enquanto não for corrigido o vício que levou àquela sentença de inadmissibilidade da demanda, ele não poderá repropor a demanda judicial, certo? Então, o primeiro inciso de decisão não meritória contra a qual cabe ação rescisória é quando aquela decisão, mesmo não sendo de mérito, ela leve à inadmissibilidade da repropositura da demanda judicial. E são justamente nesses casos previstos pelo 486, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, certo? Então, dada a sentença sem ser de mérito com base nesses incisos, inciso 1º, 4º, 5º, 6º e 7º do Código de Processo Civil, do artigo 485, pode-se entrar com ação rescisória se por algum acaso transitar em julgado essa decisão. Exemplo, digamos que se entre com uma demanda judicial e aí o juiz, ao analisar aquela petição inicial, aquela demanda, ele vai julgar sem resolução de mérito, vai extinguir o processo sem resolução de mérito, porque ele vai verificar que existe ausência de legitimidade daquela parte para estar em juízo. Na cabeça do juiz, aquela parte não é legítima para discutir aquele direito material que está sendo discutido naquela ação judicial. E aí, de acordo com o 486, parágrafo 1º, bastaria a parte corrigir essa legitimidade para poder ingressar de novo com aquela mesma demanda. Em um mundo em que não tivesse discussão, né, que fosse tudo perfeito, o que é que a gente poderia imaginar? Eu entrei com a demanda, o juiz entendeu que eu era ilegítima para discutir aquela demanda, aquele direito material, e aí, o que caberia a mim? Se eu concordasse com aquela decisão judicial, eu iria chamar a pessoa que efetivamente tem a legitimidade para entrar e essa pessoa entraria como autora daquela demanda. Mas digamos que efetivamente exista um erro em procedendo, um erro em judicando naquele processo judicial. Efetivamente eu sou a pessoa legítima para discutir aquele direito material.
o juiz se equivocou quando ele disse que eu era ilegítimo para discutir aquele direito material. E aí eu perdi o prazo do recurso e transitou em julgado. Se eu, em outra demanda, entrar como parte, ou seja, como autora, alegando que eu sou a parte legítima, vai ser julgado sem resolução de mérito novo. Por quê? Se já existe uma ação, ou melhor, uma decisão transitada em julgado, sob o manto da coisa julgada, que diz que eu não sou legítima, eu não posso entrar com outra demanda. Ou melhor, eu não posso entrar com outra demanda discutindo aquele mesmo direito material. O que eu posso fazer é entrar com ação rescisória para rescindir aquela decisão judicial transitada em julgado que diz que eu era ilegítima e mostrar a minha legitimidade para a causa. Então, deu para perceber? Então, se julgou improcedente a demanda, julgou sem resolução de mérito, porque disse que eu era ilegítima, efetivamente, para discutir sobre aquele direito material, e transitou em julgado, e eu não concordo, porque eu realmente tenho legitimidade, eu ir com ação rescisória para rescindir aquela demanda e dizer que eu efetivamente tenho legitimidade para a causa sobre aquele direito material, certo? Então, essa é a hipótese prevista no artigo 966, parágrafo 2º, inciso 1º. E aí, o outro tipo de decisão que não é de mérito e que se permite que entre com ação rescisória, caso a decisão transite em julgado, é quando essa decisão dela decorrer for uma decisão de inadmissibilidade que impeça o conhecimento de um recurso. E aí é uma decisão em que eu inadmito efetivamente uma demanda judicial, e daquela inadmissão vai gerar efetivamente o quê? O impedimento do conhecimento de um recurso judicial a posteriori, certo? E aí eu botei uma observação para vocês com relação ao capítulo da sentença que condena em honorários advocatícios e a ação rescisória, porque existe efetivamente uma discussão se seria possível eu entrar com ação rescisória somente para discutir o capítulo da decisão judicial que fala sobre os honorários advocatícios. E é sim possível, efetivamente, essa propositura da ação rescisória para discutir o capítulo da decisão, mesmo que ela trate apenas de honorários advocatícios, mas existe uma observação que precisa ser feita. Se existe essa ação rescisória, eu tenho que demandar contra a pessoa que vai ser beneficiada em relação àquele capítulo, que seria o advogado, e não a parte, efetivamente, que foi vencedora daquela demanda, certo? Então, se eu vou propor uma ação rescisória que vai discutir o capítulo da decisão judicial apenas com relação que condena em honorários advocatícios, eu só posso intentar essa demanda contra o advogado, que é efetivamente a pessoa que vai ser beneficiada com relação àquele capítulo da decisão judicial, certo? E a ação rescisória da rescisória. Sobre a ação rescisória da rescisória, eu coloquei uma frase de Bernardo Pimentel de Souza, e eu vou ler aqui para vocês e fazer as considerações necessárias, certo? Bernardo Pimentel de Souza diz que só é possível discutir em nova rescisória problemas atinentes ao deciso proferido na rescisória antecedente. Não pode, portanto, o inconformado repetir em outra rescisória a mesma causa de pedir que deu ensejo à propositura da antecedente. Então, o que é uma rescisória da rescisória? Uma rescisória da rescisória quer dizer o seguinte: eu entrei com ação rescisória na questão da legitimidade, certo? Eu entrei com ação rescisória para rescindir essa decisão não meritória que extinguiu sem resolução o mérito da minha demanda, dizendo que eu era ilegítima. Então, a primeira rescisória, eu estou discutindo a legitimidade daquela demanda, né? A minha legitimidade naquela demanda anterior. E aí, digamos que na ação rescisória, o tribunal, ele indefere minha petição inicial da ação rescisória, diz que não atende a um dos requisitos previstos na legislação e, efetivamente, não julga o mérito da rescisória e transita em julgado. Eu posso entrar com uma nova rescisória da decisão proferida na ação rescisória anterior,
Mas nessa nova rescisória, eu não posso discutir a questão de legitimidade do primeiro processo, que foi extinto sem resolução de mérito, e que estava sendo discutido como mérito da primeira rescisória. A segunda rescisória, eu tenho que discutir a decisão do tribunal que inadmitiu a petição inicial daquela minha rescisória da primeira rescisória. Então, a segunda rescisória só pode discutir a matéria que foi analisada dentro do acórdão da decisão do tribunal da rescisória primeira e não pode retornar a discutir o problema da legitimidade, e sim discutir o problema que gerou a inadmissibilidade da primeira rescisória, tá certo? Com relação à rescisória parcial. E a rescisória parcial, nós temos a previsão dela no artigo 966, parágrafo 3º. 966, no parágrafo 3º, diz que a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. E aí a gente volta àquela questão dos honorários advocatícios, que nós já conversamos. É possível, efetivamente, que se discuta na ação rescisória apenas no capítulo que fala da condenação em honorários advocatícios. Bem como a gente pode ter um capítulo da decisão que fala de dano moral e de dano material, e eu só discutir o capítulo referente ao dano material e não discutir com relação ao dano moral, certo? Então, rescisória parcial quer dizer que, quando eu proponho uma ação rescisória, eu não sou obrigada a procurar rescindir toda a decisão judicial. Eu posso rescindir apenas o capítulo da decisão judicial que eu acredito que está efetivamente equivocado, certo? E aí, com relação à decisão de juizado especial, o entendimento é que efetivamente não cabe ação rescisória contra a decisão proferida por juizado especial, certo? E esse entendimento está até no enunciado 44 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, que diz que não cabe ação rescisória nos juizados especiais federais. O artigo 59 da Lei 9.099 de 95 está em consonância com os princípios do sistema processual dos juizados especiais, aplicando-se também aos juizados especiais federais. Então, o entendimento é que não é cabível ação rescisória das decisões proferidas em sede de juizados especiais. Ainda falando nos tipos de ações que são rescindíveis, ou seja, que podem ser objeto de ação rescisória, nós temos as decisões citra petita. E aí, o que é uma decisão citra petita? Vocês já estudaram na parte de precedentes que temos as decisões citra, petita, aquela ultra petita e a extra petita. A extra petita é aquela em que o juiz dá aquilo que não foi requerido na demanda judicial. A outra petita é que ele dá a mais do que foi pedido na decisão judicial. E a citra é que ele dá a menos do que foi pedido na decisão judicial. E aí, para uma explicação bem, digamos assim, bem didática, bem lúdica, porque tem muito mais coisa para se conversar sobre esses tipos de decisões, certo? Mas isso aí é na aula de precedentes judiciais, decisão judicial. E aí, a decisão citra petita, ela pode ser citra petita em dois vieses. O primeiro viés de uma decisão citra petita é quando falta o exame de um dos pedidos ou de um contradireito afirmado pelo réu. E o outro viés de uma decisão citra petita é quando existe a falta de exame de um fundamento relevante dentro da ação judicial, certo? Então, quando no primeiro momento em que, por exemplo, eu entro com uma demanda de indenização e peço efetivamente, digamos, na batida de carro, numa batida de carro, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir que haja a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais, ao pagamento do dano moral. E aí, nessa primeira seara que nós conversamos, em que a adesão citra petita
é aquela que não examina um dos pedidos feitos pelo autor ou um dos contradireitos alegados pelo réu. O que é que pode acontecer? O juiz analisa a demanda. Quando ele vai dar sua decisão, ele fundamenta a decisão, ele fala sobre o dano material, diz que existe efetivamente a possibilidade de condenação em dano material, e aí condena em dano material e não fala nada sobre dano moral. Não é que ele julgou indeferir o pedido de dano moral, ele sequer tratou, analisou o dano moral, o pedido de dano moral. Então essa decisão foi citra petita, no sentido em que ela só analisou um dos dois pedidos feitos. Então, ela pecou por não examinar todos os pedidos requeridos, nem que fosse para negar. Então, nesse caso, nós estamos falando efetivamente de uma decisão inexistente em relação a esse pedido que não foi analisado. Né? Existiu a decisão sobre dano material, mas sobre dano moral a decisão é totalmente inexistente. Ela não existe, não foi sequer analisado o dano moral, certo? Então, nesses casos em que a decisão é inexistente em relação ao dano moral, não se pode entrar com ação rescisória, porque não tem o que se discutir, né? Se não houve decisão, como é que eu vou rescindir o que não houve? Note-se que aqui a gente não vai estar rescindindo e discutindo a questão da concessão correta ou incorreta do dano material, certo? Eu estou falando aqui de uma rescisória para discutir a omissão em analisar o pedido de dano moral. Se não houve análise na decisão sobre o dano moral, não é cabível ação rescisória, porque é uma decisão judicial inexistente. E aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é que, não tendo havido a decisão sobre o dano moral, efetivamente, essa parcela da discussão judicial não está abrangida sob o manto da coisa julgada material e formal. Então, efetivamente, aquela pessoa que se sentiu prejudicada porque não foi analisado o seu pedido de dano moral pode ingressar com nova demanda discutindo o dano moral, já que não houve efetivamente, como já falado, a incursão dos efeitos da coisa julgada material e formal, certo? E isso a gente retira essa ideia do artigo 503 do Código de Processo Civil, que diz que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, certo? A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Se não está expressamente decidida aquela questão, no caso do exemplo do dano moral, efetivamente não está abrangida pela coisa julgada e pode ser discutida numa nova demanda judicial. Por conta disso, não tem sentido se admitir a propositura de uma ação rescisória de uma não decisão, certo? Com relação à decisão citra petita, por falta de exame de um dos fundamentos relevantes, nós vamos começar a conversar no próximo vídeo, tá certo?